Olá, hoje nós vamos comentar aí um pouco sobre a decisão e os reflexos do julgamento do STF quanto à não possibilidade da execução antecipada da pena após julgamento de recurso em segunda instância. Esse foi um dos temas que mais me pediram para que fosse gravado um vídeo. E aqui a gente vai expressar uma opinião técnica sobre o assunto, nada de viés político. Não vamos discutir aqui essas questões políticas, mas é uma questão técnica sobre esse julgamento. Bom, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal prevê que ninguém será considerado culpado senão por decisão transitada em julgado de sentença penal condenatória. Esse texto da Constituição é previsto desde 1988. Ocorre que de 1988 a 2009, o STF ele entendia que cada caso devia ser analisado individualmente. E aí haviam decisões para cada caso diferentes acerca desse artigo. Pois bem, na época a maioria dos presos eram presos preventivos. Estavam presos desde antes da sentença até o trânsito em julgado, porque cometeram um crime violento ou crime hediondo, ou correspondiam ali um perigo à instrução criminal, eventualmente a aplicação da lei penal, podia ser um preso que iria fugir ou continuaria a delinquir. E aí eles estavam presos por força do artigo 312 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão preventiva. Bom, a partir de 2009, o STF firmou o entendimento de que não caberia a execução antecipada da pena. Ou seja, o réu que estava solto quando teve a sentença condenatória, recorreu em liberdade e aí perdeu no recurso e ainda tem direito de recorrer, este réu permaneceria solto se não houvesse os outros requisitos autorizadores da prisão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que, como dissemos aqui, é a prisão preventiva. De 2009 a 2016, o STF entendeu, então, pela não possibilidade da execução antecipada da pena, certo? Ocorre que em 2016, o STF muda o seu entendimento. E a partir dali, até agora o julgamento de 2019, o STF entendia pela possibilidade da execução antecipada da pena. Percebam que o STF entendeu pela possibilidade, não pela obrigatoriedade, certo? Porém, os tribunais entenderam como sendo obrigatórios. E aí começaram-se a expedir alguns mandados de prisão para execução antecipada da pena. De 2016 a 2019, perdurou esse sistema. Pouca coisa alterou no Brasil, porque os presos de crimes violentos, hediondos, equiparados a hediondos, presos que apresentavam risco à sociedade iminente de continuar a delinquir, de coagir testemunhas, destruir provas, fugir da aplicação da lei penal, esses presos continuavam presos por força da prisão preventiva, certo? E alguns outros, poucos, não temos números concretos, mas são poucos, iniciaram ali a execução da pena em virtude dessa decisão que autorizava. Pois bem, agora, em novembro de 2019, mais uma vez o STF muda o seu entendimento. E para mim, na verdade, toda essa discussão se dá justamente por essa inconstância do STF. Porque o texto constitucional é claro: ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não tem dúvida quanto ao texto constitucional, uma questão de interpretação. Se você concorda ou não com isso, nós estamos num campo aqui que deverá ser discutido através de PEC, proposta de emenda constitucional, que tem que sair lá da Câmara, tem que ser votado, tem que ser apresentado. Quanto ao texto vigente desde 1988, a interpretação é muito clara. O trânsito em julgado é o marco para que seja considerado culpado. E aí, se o preso, o acusado, o sentenciado, ele não preenche nenhum dos requisitos da prisão preventiva, ele deverá permanecer solto até julgamento do recurso. Agora, é importante a gente esclarecer algumas coisas que têm sido difundidas nas redes sociais, principalmente,
sobre a soltura de dezenas e milhares de homicidas, pedófilos, estupradores, por causa dessa decisão do STF. Veja bem, isso é mentira, não serão soltos. O Nardoni, Suzane von Richthofen, aquele médico lá de São Paulo acusado de estuprar as suas pacientes, que o nome é muito complicado e aí me perdoem não aqui lembrar. Essas pessoas, elas foram presas durante um tempo em caráter preventivo e agora especificamente o Nardoni e a Suzane von Richthofen, eles estão no semiaberto, regime semiaberto, não por causa dessa decisão do STF, que não vai impactar em absolutamente nada no caso deles, mas porque eles já vieram cumprindo a pena e aí conseguiram o direito devido ao cumprimento de uma fração ideal da pena. Outros presos de crimes violentos, hediondos, equiparados a hediondos, permanecerão presos em virtude de uma ordem preventiva, uma prisão preventiva. Eles não estão presos para a execução antecipada da pena, eles estão presos por ordem preventiva. E a maioria da população carcerária do nosso país estão lá presos preventivamente. Uma parcela insignificante se comparada à população carcerária é que está presa por execução antecipada da pena. E a liberdade desses também não é automática. Ficará a cargo do juiz de execução a análise se há ou não os requisitos para a concessão da liberdade. Então, assim, eu espero ter sido claro aqui nessa questão e, em resumo, a gente diz que o que ficou estabelecido é o que está escrito no texto constitucional. É o que está escrito no texto constitucional desde 1988. E você tem toda a liberdade de não concordar com o que ali está escrito. Você só não pode tentar deturpar o que está escrito, porque o texto é claro. Agora, como mudar isso? Através de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que aí sim pode alterar o texto constitucional e aí sim alterar a forma de execução de pena no nosso país, tá? Então, eu espero ter sido claro. Se não fui, você pode me mandar um direct para a gente estar aí esclarecendo. E, mais uma vez, a análise aqui é técnica. Não tem nada com a questão de viés político que tem sido discutido nas redes. É apenas te trazer uma informação para que você possa ficar ciente da realidade dos impactos dessa decisão do STF. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.